Olá, gente, eu vou aqui demonstrar, né, a implementação de alguns métodos de uma lista duplamente encadeada ordenada. Para fins de melhor teste depois, eu vou iniciar pelo método que eu considero um dos mais difíceis, que é o método de inserir. Só tem ele, de inserção, e ele é complicado. Por quê? Porque a gente tem que inserir na lista de forma ordenada, essa lista, de uma forma que essa lista continue ordenada. Então vamos lá. Então de início aqui eu vou instanciar uma variável do tipo tenor duplo, que eu vou chamar de novo, né, que será um novo tenor. Então tenor, new, será um novo, né, new tenor duplo. Essa é a pessoa que a gente está passando por parâmetro. Pronto. Aqui agora eu vou instanciar uma variável auxiliar. Deixa eu só descer aqui para ficar melhor. Uma variável tipo tenor também, né? Que vou chamar ela de auxiliar aux, que recebe o meu início, minha variável início, que está lá em cima. Que ela marca o início da lista. Tá. A gente vai usar dessa variável para andar sobre a lista, né? Percorrer todos os elementos para saber a ordem correta de inserção. E a gente tem que guardar essa variável início em outra, uma variável auxiliar, para que a gente não mude acidentalmente o valor de início. Só mude caso for necessário. Por exemplo, pronto, agora assim, se for vazio, né, que é vazio quando o quê? Quando o início é nulo. Início é nulo, então não tem ninguém na lista, né? Não iniciou a variável início, então não tem ninguém, então não tem ninguém na lista. Então início, se início for igual a nulo, quer dizer que está vazio. Então a exceção é feita em início. Por isso, tipo, tem que fazer esses casos específicos se você for mudar o valor da variável início. Então é só fazer início, recebe novo. Se for uma exceção no início. Pronto, a partir da, a gente já fez um dos casos, né? Pode ser que tenha mais, de inserção na variável início. Agora a gente vai fazer a utilização de um while, né? Desse laço, que enquanto auxiliar for diferente de nulo, aí o que é que eu vou fazer? Isso aqui eu estou usando para percorrer a lista. A gente tem que testar também aqui, ó, essa exceção, se a pessoa é duplicada. Então, como é que a gente vai fazer isso? Se ponto dado, né, que o dado é do tipo pessoa, nesse caso, ponto get o nome da pessoa. Se o dado, né, que é pessoa, ponto for igual à pessoa que eu estou passando por parâmetro, se ela estiver o mesmo CPF, no caso, né, que aqui é a regra para pessoas serem iguais, né, ter o mesmo CPF, então lança a exceção. Throw new pessoa duplicada exception. Se auxiliar for igual a pessoa que eu estou passando, então lança a exceção. Tá, a pessoa duplicada, já as pessoas já estão na lista. Pronto, testada a exceção, a gente vai partir agora para o caso de comparar mesmo, né? Para saber o local correto de inserção. Para isso, a gente vai usar do método compare_to que tem no tipo string. Né? Então vamos lá, assim, ó. Se ponto dado, ponto, que a gente vai aqui, então, ordenar pelo nome, get nome, ponto, compare to, com quem? Com pessoa, que eu estou recebendo por parâmetro, ponto, get nome. Esse compare to, ele retorna inteiros, que quer dizer o seguinte, se o inteiro for menor do que zero, quer dizer que quem está chamando o compare to vem antes da variável que eu estou passando por parâmetro aqui. Mas no nosso caso aqui a gente vai testar se ele é maior do que zero. Assim, o que quer dizer isso, maior do que zero? Quer dizer que ele vem depois da variável que eu estou passando por parâmetro. Então, se aux.getNum for vir depois, né? Então, se for maior do que zero,
É o que é que a gente vai fazer. Outra coisa também, se o comparativo for igual a zero, quer dizer que é a mesma, a string são iguais, elas estão com base no alfabeto, elas são a mesma letra, são iguais. Então, mas a gente já testar a igualdade aqui, né? Já lançar a exceção aqui, pessoa duplicada aqui. Então não precisa testar isso zero e também a exceção também é com base no CPF e não no nome. Tá, se a variável AUX ali tiver que vir depois da pessoa, então pessoa tem que ser inserida antes de AUX, concordam? Mas se AUX, a gente tem que testar outra coisa, com base em início agora. Se AUX estiver apontando para início, por exemplo, a gente tem que mudar o valor de início. Aí, como eu falei, quando muda o valor de início, a gente tem que testar, tem que fazer ações que sejam exatamente para mudar essa variável início, né? Tem que ser coisas exatas assim para início. Então a gente tem que fazer esse teste aqui. Se AUX for igual a início, o que é que a gente vai fazer? Eu sei que não, e a início não é nulo também, né? Eu sei que início tem um elemento, mas a minha pessoa tem que vir antes dele. Aí o que é que a gente vai fazer? Novo, ponto próximo, recebe início. Início agora, quem estava para a variável que início estava apontando, né? Tem que vir depois do meu novo elemento. E início, a variável que início aponta, ponto anterior, tem que apontar para o meu novo. Isso é toda a religação, né, de apontadores que tem que fazer. Como também início agora tem que apontar para o meu novo. Para o novo elemento, né? Início, agora mudou a variável, tá vendo? Por isso que a gente cria essas novas ligações aqui, né? Que é porque mudou a variável início. Quando muda a variável início, então você tem que criar um caso extraordinário para fazer isso. Tá, e se algo não for igual a início? Sim, outra coisa, a gente vai fazer um break aqui, já para parar o while, já que não precisa mais continuar. Se AUX não for igual a início, aí as mudanças vão ser outras, né? Se AUX não for início, mas continuar sendo... Mas AUX ainda é maior do que meu elemento. Então, o novo elemento tem que vir atrás de AUX. Então, eu vou fazer o quê? AUX, ponto anterior, aqui, ó, ponto próximo, um tipo a variável que vem antes de AUX. O próximo dela vai ter que apontar para o meu novo. A variável que vinha antes de AUX vai ter que apontar agora para o meu novo. E novo, ponto próximo, vai ter que apontar para AUX. AUX não vem depois, então próximo do novo objeto que a gente está inserindo na lista, tem que apontar para AUX. E o novo, ponto anterior, tem que apontar para AUX, ponto anterior. O novo tem que apontar para o objeto que vinha antes de AUX. A gente agora muda o AUX ponto anterior para apontar para o novo. E para o while. Quando inserir, tem que ter cuidado aqui. Tipo, por exemplo, se eu botasse isso aqui antes, dava errado, né? Porque a gente estava mudando o valor de AUX ponto anterior. Mas então, aí tem que saber a forma correta de fazer essas ligações aqui. Você vai mentalizando, assim como é, antes e cuidado para não perder os valores que estavam nas variáveis. Pronto, inseriu. Se o meu, no caso aqui, né, se a minha variável tiver que vir antes das que estão lá na lista. Mas tem outros casos. Por exemplo, fora desse if aqui. Se, vamos criar aqui um else. É outro caso, né? Por exemplo, se AUX ponto dado ponto get nome, eu vou comparar novamente, compare to com pessoa ponto get nome. Se isso for menor que 0, por exemplo, né? O que é que eu vou fazer?
aqui é bem interessante. Se for menor do que 0, significa que meu AUX vem antes, né? A variável AUX vem antes da pessoa que eu quero inserir, da pessoa nova. Então, o que é que a gente vai testar também? A gente vai testar outra coisa. Vai testar se AUX.próximo, se esse próximo é diferente de nulo. Aí por quê? Opa, falta um igual. Tem que testar se é diferente de nulo, né? Porque senão, quando a gente for apontar o novo, aponta para o próximo, que AUX estava apontando anteriormente, aí dá um null point. Basicamente isso. Outra coisa também que a gente tem que testar, para saber se está inserindo no local correto. A gente faz nesse teste, né, que do menor de que 0 ali, a gente está dizendo AUX é menor do que a variável que eu quero inserir, tá? Mas depois de AUX, o próximo de AUX podia ser uma variável que fosse menor também do que a variável que eu estou querendo inserir, né? Aí estaria errado, tipo, ele inserir, tá, a minha variável, a AUX é maior, AUX não é maior na verdade, né? AUX é menor, então já insira. Não, a gente tem que testar se o próximo é maior, para inserir entre os dois, entre AUX e o próximo de AUX, né? Aí a gente faz o teste aqui, se AUX, ponto próximo, ponto dado, ponto get nome, comparison, da mesma maneira, né? Então, aí como eu falei, a gente tem que ver se é maior do que 0, né? Porque tipo, se o próximo de AUX, ele tem que vir, ele é maior mesmo, ele tem que vir depois da variável que a gente está querendo inserir. Se for, a gente faz a inserção. Que aqui vai fazer as religações, né? Então, novo, ponto próximo, recebe AUX ponto próximo. A gente não testou, né? Se o AUX ponto próximo é maior do que o novo. Também o novo, ponto anterior, ele vai receber AUX. AUX não tem que vir atrás, a gente não testou aqui que AUX é menor. E AUX agora, AUX ponto próximo, ponto anterior, recebe o novo. O próximo, quem vem depois de AUX, agora ele tem que apontar o anterior dele para o novo, né? Que ele vem depois, a gente testou, né? Que é esse caso aqui, né? Que o próximo de AUX é maior, então o anterior dele é o novo agora. E por fim, a gente tem que fazer AUX, ponto próximo, apontar para o novo. Pronto, aí tipo, faz o break também, como eu falei, para sair do while. Outra coisa também, né? Se o próximo for diferente de nulo, beleza. E se ele for nulo? Aqui a gente pode botar como um else, né? Se ele for nulo, significa, gente, que chegou no final. Tipo, não tem mais nenhum elemento não. Então, aí é um caso extraordinário, assim, tipo, não tem mais ninguém, então as ligações vão ser um pouco diferentes. Vai ser o seguinte, AUX, ponto próximo, recebe novo. E novo, ponto anterior, recebe AUX. Ponto, aí dá o break para parar o while. Caso ele não caia em nada disso aqui, a gente tem que ir iterando seu balista. Tem que ir passando de elemento por elemento. Aí como é que faz isso? É só AUX é igual a AUX, ponto próximo. Né? Aí vai sempre passando. Vamos agora fazer uns testes aqui para ver se ficou tudo certo. Tem um método main aqui, eu já deixei aqui instanciado uma pessoa e a lista, né? E aqui eu inseri a pessoa A e estou dando print. Então vamos rodar aqui para a gente ver. Pronto, inseriu A. Beleza. Vamos agora instanciar outra pessoa.
Vou botar aqui PB. 1000 pessoas. A primeira variável aqui é o nome, então eu vou botar B para a gente ver se vai ficar na sequência. E aqui é o CPF, aqui o CPF está com um string, né? Mas só para fins de teste mesmo, de demonstração, então... Aí vamos ver, vamos rodar de novo. Opa, tá, eu esqueci de inserir, né? Então eu devo estar aqui, lista, ponto inserir, e agora pessoa B. Tá, aí não ia funcionar, não ia funcionar. Então vamos lá, pronto. A B tá na sequência, né? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa pessoa B, vamos inserir o contrário aqui. Vamos inserir primeiro pessoa B e pessoa A. Ainda tem que continuar A e B na sequência, né? Eu vou rodar aqui novo, rodou, foi? Continuou, ótimo. Vamos inserir agora outra pessoa. Vamos botar aqui uma pessoa C. PC, né? C com CPF, tem que ser um CPF diferente, senão cai naquela... Eu vou até exemplificar, que eu vou botar 2, para a gente ver se cai na exceção. De pessoa... Opa, tá. Novamente eu esqueci de inserir. Só dar o Ctrl C. E aqui pessoa C. Pronto. Vou rodar. Pronto, ó. Pessoa duplicada exception. Ótimo, mas é para acontecer isso mesmo. Vamos agora embaralhar aqui um pouco. Eu vou botar essa pessoa C aqui no meio. Tá embaralhado, né? No caso era para ficar A, B, C. A, B, C. Vamos ver. Tá. Esqueci de trocar o CPF. Desculpem. 3 e vamos lá. Mudo de novo. Pronto, ABC. Então, até então acho que está correto. Vamos botar agora todo o contrário aqui, tipo A, B e C. A, B e C, ficou. Assim, agora aqui está o contrário, né? A inserção aqui está ao contrário de como deveria estar corretamente. Então, esse método é esse. Então, vamos para um próximo método. Pronto, dando continuidade aqui, vamos implementar agora o método tamanho, que diz a quantidade de elementos na lista. Novamente, né, para a gente não mudar o valor da variável início, eu vou instanciar aqui outra variável aux, que é igual a início. Também vou instanciar aqui uma variável tipo inteiro, que vai guardar o nosso tamanho. Né, e agora eu vou fazer um laço usando o while. Enquanto o aux for diferente de nulo, aí o que a gente vai fazer? Aux está apontando para início. Se início for nulo, significa que não tem nenhum elemento. Tudo deve retornar aqui 0, né? Mas a gente vai retornar tam. Porque tam aqui de início aponta para 0. Então, já não entrava no ar, já retornaria tam. Tá, mas se início não for 0. Então, aux é diferente de nulo e tam vai incrementar. Opa. Tam mais. E a gente, como tem que ir passeando na lista, a gente tem que fazer aux receber o próximo. Aux é igual a aux, né? Ponto próximo. Se esse próximo for nulo, então aux vai ser nulo, aí não vai entrar nem no ar, vai retornar tam. Né? E aqui está incrementando, então sempre que houver um novo elemento, vai somando mais um. Então, basicamente, o tamanho é esse. E cheia. Na lista encadeada, vamos primeiro, vamos chamar aqui, né, o tamanho. Vamos fazer um sysout, chamando lista, ponto, tamanho. Aqui, eu inseri 3 elementos, então meu tamanho deveria ser 3. Opa, não salvei. 3. Aqui, ó. Tá aqui. 3. Então tá correto, né? Vamos lá para o cheia. E cheia. Aí, pronto. E cheia. Uma lista duplamente... uma lista encadeada nunca vai ser cheia, né? Pode dar o quê? Estouro de memória, alguma coisa do tipo. Se for muitos elementos, se inserir e tal. Mas nunca vai ser cheia, assim.
Diferente de uma lista sequencial, por exemplo, né, que a gente estipula um certo tamanho e ela pode chorar esse tamanho. Já o esvazia, dá até para implementar, né, que no caso é só a gente ver. Se início for igual a nulo, então quer dizer que não tem nenhum elemento. Que início foi nem iniciada. Então, se for nulo, então está vazia. Esses métodos que estão com essa exceção aqui, são métodos que não dá para serem, dá até dá, mas fica complicado, assim, com relação à ordenação. Porque inserir na posição, eu só vou ser obrigado a inserir naquela posição, se ela for uma posição válida, por exemplo. Mas, pode ser que eu insira naquela posição e a lista não fique ordenada. Aí se eu for reordenar, vai tirar daquela posição o elemento que eu inseri lá, então não faz sentido. Da mesma forma, inserir no início, né? Se eu for inserir no início, pode ser que a lista fique desordenada. Inserir no final da mesma maneira, substituir. Eu não sei se a nova é na mesma ordem da antiga, então vai ficar complicado. Para implementar esse tipo de método, assim, trocar da mesma maneira, né? Aí, então, de momento é isso. Esses métodos aqui não dão. Aí vamos implementar agora outros métodos. Então, né, vamos aqui agora implementar o método buscar pelo CPF, né? Então aqui vai se iniciar verificando se a não está vazia, né? Chamando o esvazia. Se tiver vazia, então lança a exceção. A vazia exception. Né? E pronto, então não está vazia, isso significa que tem pelo menos um elemento, né? Então, novamente, né, como vamos iterar sobre a passar, né, passear na lista de elementos, então a gente vai fazer instanciar uma variável auxiliar, tipo tenor duplo, né, que recebe início. Depois fazer um while, que vai percorrer a lista, né, que vai iterar enquanto algo for diferente de nulo. Aí agora a gente vai fazer o teste, né? Se algo ponto dado, que é a pessoa, né? Ponto get CPF, ponto equals, né? Foi igual o CPF estava indo para o parâmetro, então retorne aux ponto dado, né? E aqui, né? Se ele não encontrar, então a aux vai ter que continuar, né? Ele vai ter que ser o próximo. Então a aux recebe aux ponto próximo, né? E caso ele saia aqui fora e não encontre, aí é lançada a outra exceção de pessoa não encontrada. Pronto, vamos fechar agora o método buscar. Já deixei ele aqui pronto, né? Então aqui, vamos rodar o main e ele tem que trazer a pessoa de nome A. Vamos passar agora um que não existe, tipo 10. Tem que lançar a pessoa não existente exception. A pessoa não encontrada, na verdade, né? Vamos passar o 3. Pronto, que é o F, né? Que é o justamente. Então, é isso aí. Então, gente, agora vamos implementar esses métodos de remover. Inicialmente, a gente tem que testar a exceção. Se dis.esvazia, então, true, new, vazia, exception. Beleza, tá. Se não está vazio, então pelo menos o elemento tem. Então a gente vai assumir novamente, né, aquela variável aux e aponta para o início, né, já que a gente vai ter que passear na lista para procurar o CPF. Vou fazer novamente um while, enquanto aux for diferente de nulo, então faço o seguinte, aí a gente vai procurar, vai agora comparar
o valor de aux, né, com o que eu quero, que eu estou procurando. Então, aux.dado.get cpf.equals o CPF que eu estou passando. Tá, se eu encontrei, beleza. Só que eu tenho que deixar um caso extraordinário, né? Caso algo esteja apontando para o início. Aquele caso extraordinário que eu falei que início tem que ter. Então, se aux for o início, então, aí a gente vai ter que fazer só início, apontar para início, ponto, início, apontar para início, ponto, prox. Pulou a variável que tinha antes de início, né, no caso. Tá, e se não for, a gente tem que fazer o seguinte, aux, ponto anterior, aí ponto, a variável que vem, o objeto que estava anterior a aux, o próximo dele agora vai apontar para aux, ponto, próximo. E aux, ponto, próximo, vai apontar para aux, ponto, anterior. Isso é meio que um pulo em aux. A gente agora tá meio que, logicamente, né? Tá ignorando o aux, digamos assim. Depois aqui, return, né? A aux.dado, né? Para retornar a pessoa. A gente ainda não perdeu a variável aux, que eu digo assim, a gente não perdeu, ela está em memória, só que não tem ninguém mais apontando para ela. Tá, se saiu fora desse if aqui, se não encontrou, então a gente vai ter que passear, que é daquela maneira, a aux recebe aux.próximo. E se sair fora desse while, a gente faz o true new pessoa não encontrada. Bom, basicamente esse remover é isso. Vamos só testar aqui, eu já deixei aqui um pouco no ponto. E eu estou tentando aqui, ó, remover da lista a pessoa que tem um CPF número 3, no caso era para remover esse C aqui. Aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou inserindo, printando a lista, né, para ver se tem os 3. Depois eu removo e boto essa barra só para a gente ter uma melhor visualização e print de novo a lista. Então, vamos rodar aqui para ver. Eu removi o C. Aí, ó, A, B, C. Removi o C e ficou A e B. E agora vamos remover o A, que está no início, né? No caso, início está apontando para A. Então, vai naquele caso excepcional lá de início. Foi. ABC, removi o A, ficou BC. Vamos remover o B, só para tirar a dúvida, que está no meio. 2. Foi. ABC, removi. Ainda, a lista ainda fica ordenada, né? Porque a ordenação menos vale mais na exceção, né? Então, se está inserindo de forma ordenada, então a remoção ficará ordenada também. Vamos para o segundo aqui, que é remover dado uma determinada posição. A gente tem que testar casos de exceção primeiro. Então, vamos lá novamente. Se diz ponto esvazia, então, lance uma true, new, vazia, exception. Tá, se tem um elemento, então a gente agora vai testar aqui, ó, posição inválida. O que seria posição inválida? Primeiro, vou testar um por um. Se a posição passada for menor do que 1, tipo a posição 0, eu não considero a posição. Posição eu vou considerar a partir de 1. Dá para entender, acho. Se a posição for menor, então é uma posição inválida. É uma posição inválida. Inválida exception. O que seria outra posição inválida? Seria se... Lembra que a gente tem a variável que mede o tamanho. Então eu não posso, tipo, se meu tamanho tem 10 elementos, o tamanho é 10. procurar pela posição 11, então não tem. Então seria uma posição inválida. Então, posição
Se posição for maior de que, eu chamo de, né, mas pode passar direto também, que é o tamanho, mais um, né? Se for maior do que tamanho, né, no caso, né, tipo 10, se eu passar a posição 11, então já é uma posição inválida. Não precisa ser posição mais um, na verdade. Então, lança a exceção. Opa. Posição inválida, exception. Pronto. Teoricamente, todos os casos de erros aqui. Então, a gente já sabe que a posição é válida e que não está vazia. Novamente, no caso aqui, a gente não vai usar um while. A gente vai usar um for, mas eu vou novamente. Opa, tem nó duplo. Aux recebe início. Tá, aí como eu falei, a gente vai usar um for. Só que esse for, por que eu usei um for? É porque eu tenho que ir até a posição. Não precisa eu ir até o final buscando o último elemento, não. Se eu for até a posição já tá válido. Então, né, vamos lá. Int I, eu vou iniciar ele a partir de 1. Aí você vai, no caso, enquanto o I for menor de que posição, faça aí mais. E aqui, enquanto ele for menor do que a posição, então eu vou fazer aux, né? Recebe, aux recebe, aux.prox. Quando ele sair do for, quando ele sair do for, quer dizer que eu já estou com aux na posição que eu quero. Então, aí a gente vai só fazer agora o caso de exceção, por exemplo. Se aux estiver apontando para o início, então aquela coisa novamente. Início, vai apontar para início, ponto, prox. Aí tá, se não for, se aí no caso aqui a gente retorna aux, né, também. Ponto dado. Caso não seja, vou até botar aqui, para botar o else. Caso não seja, então a gente vai ter que fazer o que praticamente a gente fez aqui, que é fazer toda essa jogada aqui, né? Aux, ponto anterior, aqui ó, vamos lembrar, aux ponto anterior ponto próximo, recebe, aux ponto próximo, e aux ponto próximo recebe aux ponto anterior, e return, quer dizer, esse return eu posso até botar ele aqui fora, né, já que ambos vão retornar. Então, return aux. Pronto. Vamos testar. Que eu passo numa determinada posição. Então eu vou botar aqui na posição 1. Remover no caso o A. E está no início, né? E já testa o caso excepcional. Aqui já removeu. ABC removeu o da posição 1, que era o A. Ficou BC. Vamos agora o da 2, só para caso de teste. ABC ficou AC, que removeu o B.
Vamos agora remover o último, né? Que é um bom teste também. Remover o C, ABC, ficou AB. Então está funcionando também. Vamos agora para o próximo. Remover do início. Esse remover do início é relativamente simples, né? Tem o caso de teste. Tá, então isso aí indica que aqui, no caso, eu vou armazenar início numa variável só para retornar o que início estava guardando anteriormente, né? Então tá aqui lixo. Lixo é igual a início. Seria como nossa variável auxiliar lá. Agora eu só vou fazer início, recebe, início, ponto, próximo. Pronto. E retorne aqui no caso, lixo, ponto dado. Isso que é o remover do início. Vamos testar. Ó, remover do início, eu tenho que remover o A, então só tem que restar BC, né? Então aqui eu vou chamar ponto remover do início. Aí ficou BC, tava ABC, ficou BC, então tá correto. A gente pode testar também, quer dizer, né? Então como eu testar se não tá vazia, então teoricamente dá isso. Estava preocupado se não podia dar nulo, mas não dá porque a gente testa se está vazia. Então vamos agora remover do final, né? Que aqui no caso a gente vai ter que guardar novamente. A gente vai percorrer. Então vamos primeiro testar o vazio exception. Se tiver vazio, lança uma true, new, vazio exception. Tá, não tá, tem pelo menos um, então while. Enquanto, já ia esquecendo, tá vendo? Novamente, a gente vai passear sobre a lista. A gente tem que armazenar aux em alguma variável. Então tem nó duplo, aux, né? Recebe início. Enquanto, que eu voltando para o while, enquanto o aux for diferente de nulo, faço isso. Faço o quê? Se aux for diferente de nulo, então a gente vai só percorrer. Então no caso a gente vai só passear. Então aux recebe aux, ponto próximo. Quando chegar aqui no final, eu vou considerar que aux é nulo. Aí é que tá. Aqui eu preciso guardar a variável aqui para retornar e também preciso fazer todas as modificações. Então eu vou fazer o seguinte, nó novamente, duplo, vou fazer lixo, mas essa variável também vai ajudar a gente. Eu vou fazer com que ela aponte para aux, e aqui lixo, a toda iteração, lixo vai ser igual a aux. Aqui, no final de tudo, a gente vai retornar lixo, ponto dado. Mas antes disso, a gente tem que fazer as religações, digamos assim, né? O que seria essa religação? Seria fazer lixo, né? Lembre que lixo está apontando para quem aux apontava. Só que quando sair do while, aux vai ser nulo. Aí não tem como a gente mexer com ele aqui. Então, lixo
como o lixo está armazenando AUX antes dele ficar nulo, então dá para a gente fazer essas alterações nas ligações usando lixo. Então lixo, ponto anterior, vai apontar agora para lixo, ponto próximo. O meu anterior vai apontar para o próximo. Na verdade, o meu anterior, ponto próximo. Pulando o AUX. A gente testa para ver se dá certo. Vamos testar. Remover do final. No caso, vai ter que botar só AB. AB. Então deu certo também. É isso aí. E já vamos partir. Ah, pronto. Esse método aqui então. Ó. Fim, por exemplo. Quer dizer, início, né? Eu tinha pulado início. Início, basicamente é testar também, né? Aqui eu já aperto para testar. Se this ponto vazia exception. Se for vazia, então true, new, vazia, exception. Tá, se não for vazia, então a gente já pode retornar aqui direto início. Ponto dado. Já pensou que está no início. Vamos testar? Eu vou... Tá, vou deixar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Ó, aqui eu não vou printar a lista. Eu vou printar só o início. Início. Ah, tem que botar dentro do sysalt. Pronto. No caso aqui ele tinha que retornar, né? A lista está inserindo ordenadamente, tá? Então tem que voltar a. Aí eu vou remover o início. Removi o início. Então agora, quando eu der aqui print list início, né? E novamente, aqui, é para ele me voltar a B no caso. Então vamos lá. A, B. Então tá correto também. Vocês entenderam, né? Eu removi do início, então eu removi A, que tinha printado aqui anteriormente. Depois eu fui, printei de novo, depois de remover, então ele voltou bem, então tá correto. O fim. A gente vai, é algo parecido com esse aqui. Novamente, a gente vai ter que testar, né? Antes de tudo. Testar se diz ponto vazia. Se tiver vazia, então true. New, vazia, exception. Aí, vamos fazer essas duas variáveis que eu fiz na questão do último remover. Tenor, nó duplo. Opa. AUX, com AUX eu vou passear sobre a lista. E tenor duplo. Lixo, eu vou chamar de lixo. E recebe AUX. De receber fim também. Início quer dizer, mas assim dá certo. Eu vou percorrer. Enquanto o AUX for diferente de nulo, eu faço lixo receber AUX antes de se tornar nulo, né? E AUX vai receber AUX ponto próximo. No final aqui, quando o AUX for nulo, né, vai sair do while. Então, quer dizer que eu cheguei no final. Quem está armazenando o AUX é lixo, né, antes de se tornar nulo. Então eu venho aqui e retorno em lixo, ponto dado. Né? Vamos ver. Eu vou fazer as inserções. Tira isso aqui. Que eu só vou retornar o fim.
no caso seria C. Deveria retornar C. A fim de teste, novamente, eu vou dar só Ctrl Z aqui só para a gente ver. Então aqui eu vou remover final. E aqui eu vou retornar um novo ponto fim, né? Aqui mudou, cadê Ctrl C? Então ponto fim. Pronto, vamos testar agora, depois de remover. Aí ó, voltou C, eu removi C, então o fim foi para B. Então tá correto. Agora eu vou implementar o método existe, né, que ele vai começar da seguinte maneira. Vamos instanciar novamente a classe auxiliar, né, recebendo o início, enquanto o aux for diferente de nulo, a gente faz o quê? A gente vai testar. Se aux.dado equals a pessoa. Se for, retorne true. Retorne true. E se sair do laço, retorne false, né? Mas a gente não pode esquecer de atualizar a variável aux. Aux.próximo. Testar. Eu deixei aqui instanciado esse B, né? Eu vou ter aqui para apontar para o B mesmo. E vamos chamar aqui existe. Passando PBB. Para retornar true. Se eu passar aqui com um CPF que não existe, vai retornar false. Então deu certo. E vamos para o próximo método, que é o método elemento, que retorna o elemento de uma determinada posição. Quando tem esse tipo de coisa de composição, a gente tem que fazer testes para ver se a posição é válida, né? Primeiro eu vou fazer o que? O esvazia. True, new, vazia exception. E vamos testar a posição. Se posição for menor que 1, então é uma posição inválida. True, new. E se posição for maior que o tamanho, ela também é uma posição inválida. Quando trabalha com posição assim, então é legal a gente trabalhar com for, né? Vamos fazer um for int i, que ele inicia-se de 1. Enquanto o i for menor do que posição, faça i mais. E esse for vai servir só para atualizar a variável aux. Então aux recebe aux, ponto próximo. Aux recebe aux. Ah tá, eu já estava esquecendo de instanciar a variável aux. Então tem nó, né, que a gente não trabalha direto com a variável início. Então tem que guardar ela na outra variável início. Aqui. Pronto, agora sim. Próximo. Então, quando chegar aqui no final, a gente já vai estar na posição correta. Então é só retornar aux.dado. Pronto, esse método é só isso. Vamos testar. Aqui eu vou chamar elemento, a posição 1. E tem que retornar no caso A. Na posição
3. Se eu posso passar uma posição que não tem, né? No caso 4. Posição invalid exception. É isso mesmo. Não está correto o método. Então vamos agora para o método posição. Vamos fazer o teste de vazia. Vamos testar, agora não testar, mas instanciar, né, a variável tenor novamente. Aux. Aqui eu vou instanciar uma variável que vai guardar a nossa posição. Então, um int p, né, de posição, eu vou iniciar ela de 1. E aqui vamos fazer um while, enquanto o aux for diferente de nulo, a gente vai testar. Se o aux.dado é igual a pessoa que está em parâmetro. Se for, return aux.dado. Opa, retorne tamanho, que é a nossa variável que está marcando a posição. Opa, não tá tanto, tá P. Pronto. Se não for, nosso else aqui é fazer P, incrementar mais um e vai atualizar a variável aux. Aí se sair aqui fora, então nossa exceção, opa, pessoa, né? Pessoa não encontrada. Vamos testar. Chamar aqui posição, passando a posição 1. No caso é para ele retornar A. Opa, tá dando um erro. Ah, tá. Eu não passo a posição, na verdade, né? Eu tenho que passar a pessoa. Então, PBB, que eu já instanciei aqui, eu vou botar aquela com CPF válido com o CPF da A. Então, aí para ele retornar A. Retornar a posição 1, né? Que é a posição do A. Se eu botar aqui um CPF 8 que não é válido, que ninguém tem. Posição não é pessoa não encontrada. Então tá correto. Agora vamos para o método sucessor. Ele tem um monte de teste também. Tem um esvazia, né? Se for vazia, true new, vazia, exception. Agora a gente vai fazer, né, interação balística. Então vamos fazer a variável T, a variável auxiliar lá, né, auxiliar que recebe o início. Aí aqui a gente faz o while, enquanto aux for diferente de nulo, a gente vai fazer o teste. Se aux.dado .equals for igual a pessoa, aí a gente fez outro teste. Assim, porque tipo, o próximo dela pode ser nulo, né? Porque
esse AUX aí pode ser ao último objeto da lista. Então ele não tem sucessor. Então a gente vai ter que fazer o teste. Se AUX.próximo for igual a nulo, aí ele retorna a exceção, não existe sucessor, né? True, nil, não existe sucessor exception. O caso contrário a isso, se não for, então returne aux.próximo.dado. Aqui a gente, abaixo desse if, a gente atualiza aux. Se sair do while, é que não encontrou. Então, não encontrado exception. Vamos testar. Aqui eu vou passar o CPF1. Eu vou chamar o sucessor. O sucessor de A é B. Então eu teria que retornar B. E se eu for no último, se eu botar aqui a pessoa 3, aí tem que dar a exceção que não há sucessor. Não existe sucessor exception. E se eu botar aqui um CPF que não existe, pessoa não encontrada exception. Então o método também está correto. Agora vamos para o antecessor. É basicamente igual a esse aqui anterior, só que muda só uma questãozinha, né, que tem que voltar o antecessor. E tem que ser um teste ali, a gente fez ali o diferente para ver se o próximo é igual, a gente vê se AUX não é igual ao início. Então vamos lá, que é melhor fazendo, né? Então vamos testar início. Se não está vazio, na verdade. Esvazia, né? Tem que testar. Se tiver, então true, nil, vazia, exception. Aí agora a gente vai instanciar a variável tem nó duplo, a variável aux e aponta para o início. Aqui a gente já vai fazer o while, enquanto o aux for diferente de nulo. Então faço o que? A gente vai testar se aux.dado .equals pessoa. Aí o caso excepcional aqui é o seguinte: se aux for igual ao início, significa que ele não tem antecessor, né? Então ele lança uma true, nil, não existe antecessor exception. Caso contrário, aqui ele returne aux ponto anterior ponto dado. Pronto, aqui a gente já está retornando o anterior. Se sair desse if, atualiza a variável aux. Se sair aqui fora e não encontrou, então true, nil, pessoa, não encontrada exception. E vamos para o teste. Que é o antecessor do B, né? Vamos aqui chamar
antecessor, passando para BB. No caso, ele teria que voltar A. Se eu passar aqui o CPF igual a 1, que é o valor do A, ele tem que dizer que não há antecessor. Não existe antecessor. Se eu passar o do C, quer dizer, se eu passar um que não tem na lista, né? Pessoa não encontrará exception. Então, foram esses os métodos, né? Para todos aí. E até mais.